nesse caso, é justamente a liberação do processo para Carlos Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou esse acesso à defesa, aos advogados do Carlos Bolsonaro, nos autos da investigação sobre a BIM paralela. Esse pedido foi feito pelos advogados na última segunda-feira, quando realmente aconteceu a operação da Polícia Federal e que teve tanta repercussão, né, porque foi lá nos endereços de Carlos Bolsonaro, inclusive na casa de praia onde ele estava com o pai. Bom, Moraes permitiu que Carlos Bolsonaro tenha acesso aos elementos de prova já documentados para conhecimento das investigações a ele relacionadas. O ministro não permitiu, no entanto, que o vereador acesse as diligências em andamento. Bom, é algo esperado mesmo isso, né, o Josias? Nada de especial e Alexandre de Moraes acerta aí em liberar o quanto antes esse acesso a Carlos Bolsonaro. Como é que você analisa, Josias? Sem nenhuma dúvida, né? No devido processo legal, uma das peças da engrenagem é a segurança que o investigado deve ter de que a defesa dele será preservada e será, enfim, garantida em toda a sua dimensão, né? O que há de novo nesse caso, Fabiola, é algo que o Bolsonaro vem dizendo em privado aos seus aliados. Ele diz que o Alexandre de Moraes forneceu o antídoto que, na opinião dele, anularia os efeitos do veneno contido nesse inquérito sobre a BIM paralela contra o filho, o Carluxo. Nessa versão que o Bolsonaro está divulgando entre os seus aliados, o soro que livraria o investigado das toxinas seria uma troca de mensagens de WhatsApp entre uma assessora do Carlos Bolsonaro e uma auxiliar do deputado Alexandre Ramagem. Nessa mensagem, a preposta assessora do Carluxo pede que o auxiliar do Ramagem acione o Ramagem, porque o Carlos Bolsonaro estava querendo saber de inquéritos que corriam na Polícia Federal. E ocorre que, pela análise feita pela defesa do Carlos Bolsonaro, essas mensagens foram trocadas, ou essa comunicação via WhatsApp se deu numa ocasião em que o Ramagem já não estava na ABIN, ele já era candidato a deputado federal. Então, o Bolsonaro acha que isso mostra a inconsistência da decisão que levou a Polícia Federal à porta dos endereços do Carlos Bolsonaro e também a casa de praia do próprio Bolsonaro. Esse detalhe sobre a inconsistência de datas foi exposto numa reportagem da Folha. E, de fato, há esse problema. E no despacho do Alexandre de Moraes, ele, ao tratar da troca de mensagens, ele se refere ao Ramagem como então diretor-geral da Polícia Federal. E o bolsonarismo, o Bolsonaro, o bolsonarismo, enxerga aí uma inconsistência, porque essa troca de mensagens foi usada como argumento para justificar a batida policial de que foi alvo o Carlos Bolsonaro. Então, a defesa pede agora acesso aos autos, evidentemente vão jogar uma lupa sobre a decisão do Alexandre de Moraes e enxergam nesse ponto uma inconsistência. Evidentemente, nessa época da troca de mensagens, o Ramagem ainda tinha influência sobre a ABIN. Ele poderia utilizar essa influência para obter informações. Há também no inquérito uma profusão de informações, de indícios, de que o Bolsonaro, de fato, aparelhou a ABIN. Agora, nessa guerra judicial que envolve o Bolsonaro e a família dele, qualquer pelo em ovo é utilizado como pretexto para desqualificar investigações, Fabiola. Então, esse é o pelo que o bolsonarismo está encontrando nesse ovo da ABIN paralela para tentar livrar o Carlos Bolsonaro de responsabilidade, né? Se vai conseguir ou não, vamos ver nos próximos capítulos. Disso, né, que Alexandre de Moraes foi cuidadoso na decisão colocar um trecho dessa mensagem de WhatsApp e essa troca de mensagens de uma assessora de Carlos Bolsonaro
com o Ramagem para justificar justamente essa operação a Carlos Bolsonaro. O tempo inteiro, né, Thaís, e aí também nessa análise política, a todo momento eles estão falando que isso é uma perseguição, né, uma perseguição política aos opositores, falam que há uma perseguição por parte do governo Lula e uma perseguição principalmente por Alexandre de Moraes. Volta e meia vem aquela coisa, o ditador, né, que foi o que Carlos Jordi falou também quando foi alvo da operação, Ramagem, Carlos Bolsonaro também já colocou algo nesse sentido ou republicou coisas que já falaram sobre isso. Como é que você analisa agora Moraes entregar a Carlos Bolsonaro, né, parte desse conteúdo, né, porque o que ele diz que o alvo justamente dessa operação foi entender, né, qual é o caminho dos relatórios, qual foi o caminho desses relatórios dessa chamada a BIM paralela. E esse caminho era um caminho político. Nessa ponta política estava Carlos Bolsonaro. É isso, né, Thaís? É isso, Fabíola. O Alexandre de Moraes tem sempre uma postura muito ativa nesses relatórios, nesses inquéritos que ele relata. Então, o fato dele entregar a Carlos Bolsonaro acesso a essas provas, depois delas já terem vazado para a imprensa e depois de já terem sido questionadas, como o Josias explicou, por questão de data, por questões de detalhes, por questões que podem ser mais ou menos relevantes, a depender das conclusões a que chegarem, o fato dele ter entregado depois para o Carlos Bolsonaro é uma sinalização do Alexandre de Moraes de que ele é sim permeável a esse tipo de crítica, inclusive porque ele tem uma posição nesse inquérito, por exemplo, ter autorizado as buscas da assessora do Carlos, a Priscila, enquanto a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ter sido contrária. Mais um elemento ainda que falta ser explicado. A PGR entendeu que a Priscila não deveria ter sido alvo de buscas porque constatou e concluiu das provas que foram levantadas pela Polícia Federal que a mensagem trocada entre a equipe do Carlos Bolsonaro com a ABIN, com a equipe da ABIN, era diretamente com o Ramagem. E porque estava escrito muito obrigado no masculino e outros elementos, a conclusão na PGR era de que não envolvia a assessoria do Ramagem e sim diretamente ele próprio. Inclusive, eu trouxe na coluna do UOL a informação de que a Polícia Federal tinha encontrado essas evidências e entre as evidências estava uma mensagem da equipe do Carlos Bolsonaro com o Ramagem. Então, tem um entendimento que tem algumas nuances e ainda não foram muito esclarecidas, e esses questionamentos que estão sendo feitos, tanto da data da troca dessa mensagem, quanto quem exatamente estava falando por quem, tá certo? Esse tipo de situação acaba pressionando o Alexandre de Moraes a dar, por exemplo, acesso a essas provas ao Carlos Bolsonaro, que nada mais é do que respeitar o devido processo legal. Então, esse protagonismo do Alexandre de Moraes acaba colocando mais ingrediente, tanto de um lado quanto do outro. E na defesa do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e de todo esse grupo político, eles encontram na atuação do Alexandre de Moraes sua principal linha de defesa, encontrando problemas na atuação dele, enfim, polarizando com ele nesse sentido, para se vitimizar, né, como se fossem vítimas de perseguição do judiciário, do sistema político brasileiro. Agora, as provas, isso, tem algumas questões ainda a serem explicadas ou não, mas as provas estão aí e os indícios são cada vez mais robustos de que havia um esquema montado de fato, e a gente vai falar bastante sobre isso e várias consequências da revelação de um esquema montado de espionagem paralela dentro do governo. Na própria decisão, né, o Alexandre de Moraes fala, abre aspas, os elementos de prova colhidos até o momento indicam, e ele coloca, até entre vírgulas, de maneira significativa, que a organização criminosa infiltrada na ABIN também se valeu de métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras, com o objetivo de obter um ganho de ordem política, e aí ele coloca que criavam narrativas, que é o termo que eles gostam de usar, né? O Carlos Bolsonaro usa muito isso, que criavam narrativas para envolver autoridades públicas de extrato político oposicionista
da então situação. Esse